Fala, seguidores da DPG, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, a gente veio aqui para mais um vídeo, mais um episódio desse Paulista. Aqui comigo eu trago Marcelo Baroni e Leonardo Selvaggio, dois palmeirenses, e por isso tive que vestir a peita do Corinthians, não teve como. E a gente vai falar então mais um pouco sobre essa última rodada aí, essa última semana do Paulistão. Mas antes, roda o Lengo Lengo. E para começar, família, a gente vai falar um pouco sobre o jogo dos quatro novamente. E passando a bola agora para os meus amigos palmeirenses, eles vão falar um pouco sobre o que foi o jogo de Inter de Limeira e Palmeiras. Palmeiras e Inter de Limeira aqui na Barra Funda, em São Paulo, com a vitória da Inter de Limeira. Por favor, Marcel. Pô, então, Sérgio, primeiro um abraço aí pra todo mundo aí que tá assistindo nós, já deixa o like, comenta e faz tudo. E, mano, o jogo contra a Inter, cara, foi um jogo meio complicado de assistir, foi chato, né, à noite, uma quinta-noite foi complicado, mas, sei lá, no geral, no primeiro tempo, pelo menos o Palmeiras não jogou tão mal, o Palmeiras tava com um time reserva, bastante base e tudo mais, e tava conseguindo levar até, tava levando perigo, e, enfim, sabe, não era um jogo horrível, mas no segundo tempo deu uma caída, deu uma piorada, e o que acabou de vez com nós foi o gol no fim, né? E naquele momento a gente achava que tinha ido pro saco a classificação, mas como a gente vai falar aí mais pra frente, o andar do campeonato fez a gente acreditar ainda. Mas foi um jogo meio complicado, perder em casa, ninguém gosta. Mas é aquilo, cara, o time, né, vinha jogando bem na Libertadores, melhorou, né, ganhou os próximos jogos do Paulista. Mas naquele momento a gente ficou meio, sabe, colocou os titulares no fim, dava pra ganhar e ainda tomou gol no fim. Quando toma gol no fim a gente fica maluco, fica louco. Mas a gente tem que botar a cabeça no lugar, pensar, falar, não, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. A gente já não se importava tanto com o Paulista, então dá pra superar. Mas acho que agora com os outros jogos fez a gente reacender essa esperança. E eu nem sei o que eu quero, pra falar bem a verdade. Eu nem sei se eu quero passar mais ou não, porque o calendário tá muito apertado. Mas, né, se passar, tamo aí. Se não passar, acontece. Realmente, mas nessa com relação a esse jogo, o Palmeiras ele vinha com uma agenda bem apertada e ainda está apertada essa agenda do Palmeiras. Nessa última semana, o Palmeiras jogou mais outras duas vezes. Se vocês não me deixam mentir aqui, o Palmeiras jogou contra o Santos e também teve outro jogo, né? Teve um jogo da Libertadores no domingo por 1-0. Bom, ganhou do Santo André por 1-0 no domingo, exatamente. Então o Palmeiras conseguiu desenvolver aí nesses últimos jogos essa meta, mas com relação a esse jogo da Inter de Limeira especificamente, você tem mais alguma coisa a comentar, senhor Leonardo? Cara, antes da minha opinião, pedir desculpa aí já para os nossos telespectadores, caso travadinha no meio, mas é complicado o EAD e eu não tenho internet daquelas maravilhosas, mas enfim. Cara, eu acho que o Marcelo resumiu bem, cara, o sentimento do torcedor palmeirense. Porque o Palmeiras tá nessa, cara, o torcedor do Palmeirense tá nessa. Se passar, tá ótimo. E aí que tá, as outras torcidas já estão falando assim, mas não é vocês que não queriam classificar, agora que tá com chance, vocês se iludem, agora vocês estão falando, se cair, a gente não queria. Mas é isso, cara, a gente não faz questão de classificar, eu acho, né, o Palmeiras tá fazendo o que o torcedor pediu, cara, coloca a base pra jogar, dá descanso pros jogadores titulares, fez isso, se não passar, cara, a gente viu o calendário que o Palmeiras tá tendo. Agora, se passar, a gente vai ficar bravo porque passou, vai reclamar porque passou? Não, é lógico que vai ficar feliz, cara. Então, acho que a torcida tem que entender isso, as outras torcidas têm que entender isso. E a mídia também, que tá criticando o trabalho do Abel Ferreira, uma parte da mídia, eu acho isso completamente inviável, porque a própria mídia, né, parte da mídia, pede pro Paulista ser para isso, né? Usar a base, rodar o elenco, né? Pode-se dizer, um início para testar esse time para o restante da temporada. A gente sabe que o campeonato estadual é importante também, mas é isso, cara, é início de temporada, ainda mais esse ano, que a temporada se juntou com a outra, principalmente pro time do Palmeiras, que chegou em quase todas as finais do ano passado.
então, cara, se não classificar, tá ótimo. E no jogo da Inter de Limeira, né, agora, né, depois de já ter conseguido outros resultados melhores depois, não dói tanto, que a gente sabe que tem a chance de classificar ainda, mas naquele dia, né, com aquele golzinho no final, a torcida já deu por água abaixo a classificação, mas sorte que os resultados combinaram pra gente. Saindo agora desse jogo do Palmeiras e indo para o jogo de Bragantino e Santos, se eu não me engano foi no sábado, 1-1. O Santos teve que correr atrás do resultado, o Bragantino saiu na frente no placar com 1-0, e depois o Santos teve que correr atrás do empate e não conseguiu desenvolver mais nada no resto do jogo. É muito difícil agora para a situação do Santos, o que eles estão enfrentando. Esse jogo foi um dos tropeços que eles não poderiam ter tido. E esse jogo em específico foi um jogo sem tanta criação, por mais que o Bragantino seja um dos times que vem forte aí na competição. O Santos também não conseguiu apresentar nada de novo. Tudo bem que estava naquela semana, ainda está numa semana muito, muito complicada o time do Santos, de técnico e com relação a esse trabalho por dentro do Santos. Então eu acho que o Santos vai patinar e vai patinar legal. Esse resultado não foi o que se esperava, não foi o que se queria. Então o Santos nesse jogo deixou a desejar novamente. Vocês têm alguma coisa a acrescentar sobre o Bragantino ou sobre o Santos? Eu só queria dizer que, como você falou, esse foi assim, o jogo que iniciou essa sequência de tropeços pro Santos, né? Que foi, tudo bem, era o Bragantino, adversário de Série A, então quando aconteceu não foi um negócio que assim ficou, nossa, perdemos, empatamos com o Bragantino. Tipo, não é nada, um resultado horroroso, mas se você for parar para analisar agora, esses 2 pontinhos estariam salvando eles. Então, é um jogo que o torcedor santista com certeza vai lembrar depois e falar, pô, a gente podia, se a gente tivesse ganho esse jogo, pelo menos eu não estaria nessa situação, né? Mas enfim, não deu e agora tá aí penando para brigar contra o rebaixamento, né? Que é inacreditável quase. Eu acho que esse jogo é o de menos, cara, até porque um empate lá em Bragança contra o Bragantino não é um péssimo resultado. Eu acho que o Santos, exatamente, ele não podia ter perdido para o Novo Horizontino, ele não podia ter perdido para a Ponte Preta, né? Não podia ter empatado com o Botafogo de São Paulo. Esses resultados eu acho que complicaram a situação do Santos, cara. E aí agora deixou para a reta final com jogos difíceis, né? O jogo contra o Bragantino, o jogo contra o Palmeiras. E agora não é um jogo tão difícil, o Santos é superior ao São Bento, mas a pressão agora para a próxima rodada tá toda em cima do Santos, cara. Então vai se tornar um jogo complicado por causa das circunstâncias. Exatamente. Bom, a gente não pode falar com tanta propriedade, nós estamos com os santistas aqui, mas tudo bem, a gente passa para o próximo jogo. O próximo jogo eu vou falar um pouquinho, gostaria também de receber aí a participação de vocês dois, entre Corinthians e São Paulo, lá em Itaquera. O Corinthians do nada deu uma guinada com relação ao Paulista, né? Tava meio que um tropeço, um empate aqui, um empate lá. Então, do nada deu uma guinada aí no Paulista, acabou enfrentando um dos favoritos, se não o favorito ao título desse ano do Paulista, e saiu com um empate em casa que só veio por conta de um pênalti, de um vacilo no final do jogo. Eu acho que com relação a esse jogo, o Corinthians jogou bem, não foi um jogo feio, foi um jogo até que bonito do Corinthians, na medida do possível, é claro. O Corinthians, pelo que vinha apresentando antes, esse jogo foi encaixado, foi bem feito. Alguns erros de passe, alguns erros de estratégia, mas a gente conseguiu uma virada, né? O São Paulo saiu na frente, o Corinthians vem, faz um, empata, faz outro, acrescenta e estava com a vitória até os últimos minutos de jogo com um vacilo, um pênalti. Por criancice, mas é coisa que o futebol proporciona pra gente. Isso é uma caixinha de surpresa, não tem como controlar tudo. Mas eu acho que assim, o empate com o São Paulo era muito mais do que eu esperava do Corinthians. Eu esperava assim, que o São Paulo ia fazer mais uma vítima nesse Paulista, assim como veio fazendo várias vítimas, não só no Paulista, como em outras competições que está participando. Eu achava que a gente ia ser destroçado, então um empate para mim não é o que eu espero, mas é o mínimo que você tem que conseguir dentro de casa, e manteve o tabu do São Paulo de não ganhar do Corinthians no Itaquera. Já são, acho que, mais de 10 jogos sem perder para o São Paulo em Itaquera, o que é muito bom.
Meninos, depois que eu falei tudo isso, vocês têm alguma coisa a comentar sobre esse jogo? Mano, eu só queria abrir falando que realmente surpreendeu, porque eu acho que a expectativa de todo mundo, fora torcedores corintianos, era realmente que o São Paulo ganhasse. Eu não sei se ganhar de muito e tudo, mas realmente o São Paulo vinha jogando muito mais bola que o Corinthians nessa época, e ainda joga mais bola. Mas, assim, o Corinthians surpreendeu e, assim, como você falou, jogou bem, né? Não foi só virou, mais ou menos, não, jogou bem. E, inclusive, destacar o gol do Luan, que surpreendeu mais ainda, porque você já imagina o Corinthians ganhar do São Paulo, que já não era expectativa, e ainda com um golaço do Luan, você fala, meu, o que é isso que tá acontecendo? E foi um senhor golaço do Luan. Mas, enfim, como você falou, manteve o tabu, né? Então, no final das contas, é um empate no fim que dói, né? Pra quem é torcedor, dói. Mas que, no final das contas, não é de todo o mal do mundo, assim, né? Porque, pelo menos, o tabu manteve. E o Corinthians está em situação até que confortável para passar, então acabou não influenciando tanto. E manteve o tabu. Eu acho que isso que conta. Totalmente confortável, né, Marcelo? Já estamos lá, já. Então... esse daí eu não lembrava que ainda bem que você falou. Você tem mais alguma coisa a pontuar, Léo? Cara, eu queria falar que o Corinthians sabe jogar clássico, né? Principalmente dentro de Itaquera. E o São Paulo, mesmo com um time misto, assim, foi com um time misto, muita gente brincou antes do jogo que foi com um time misto, pra caso perdesse, tem uma desculpa. Mas, cara, o Corinthians fez um bom jogo. O Corinthians no Paulista tá tranquilo. A situação do Corinthians é mais complicada em outras competições. Mas no Paulista a gente sabe que o Corinthians, quando chega no mata-mata, ele cresce. Então agora o São Paulo pode ser o time que está jogando o melhor futebol na competição, mas mata-mata não tem nada a ganho. O Corinthians ano passado estava brigando para ser rebaixado, era quase 80% de chance para não se classificar, pegou uma sequência ali que embalou e chegou na final. Então eu vejo o Corinthians como um time que chega forte pro Paulistão por causa disso. O time sabe jogar o Campeonato Paulista e cresce no mata-mata. Só pontuando, o Corinthians sair dessa, né, com esse empate contra o São Paulo, sair do Paulista sendo invicto nos clássicos, né? Teve um empate com o Palmeiras por 2-2 também e a vitória em cima do Santos por 2-0. Bom, saindo desse jogo, a gente vai para Palmeiras 1, Santo André 0 aqui em Santo André. Esse foi o começo do caminho aí pro Palmeiras para sair dessa maré aí que estava quase não entrando, para agora quase entrar na fase de mata-mata do Paulista. Uma vitória que, assim, não foi tão expressiva em números, mas, querendo ou não, traz os 3 pontos pro Palmeiras e foi o que eles precisavam. O Santo André não é um time difícil de lidar, é um time que, inclusive, tá numa posição bem baixa na tabela, se eu não me engano, divide aí posição com o Santos, então é um time que tá lutando aí para sair do possível rebaixamento para A2 do Paulista, e então não seria um jogo difícil, mas não foi uma vitória tão expressiva, e eu queria que vocês comentassem isso para mim, meninos. O que foi essa vitória do Palmeiras em cima do Santo André? Primeiro que eu acho que... Você quer falar, Léo? Pode falar. Solta a voz, cara. Tô tranquilo. Eu acho que o Palmeiras ele tem esse jeito de jogar o Paulista, que não só jogar com reservas, mas você repara, a postura do time no campo, ela é muito menos intensa e muito menos incisiva, sabe, assim, pra cima, apertando, do que em outras competições. Então, o Léo pode até falar depois, eu acho que a gente já esperava um jogo bem mais ou menos do Palmeiras. A expectativa não era nada de encher os olhos, era bem de ser uma vitória magra mesmo. E foi isso que aconteceu, né? Foi um jogo que a gente já sabia que ia ser essa pegada, ganhou de 1-0, foi um gol no primeiro tempo. A gente chegou até a sofrer em alguns momentos, mas nada demais. E foi aquele jogo bem assim, que a gente, de novo, à noite lá, sabe, não dá tanta aquela vontade de ver, mas que é um jogo meio difícil de assistir, mas assim, foi indo, ganhamos, tá ótimo. E ao mesmo tempo acompanhando o jogo do Novo Horizontino, né? E aí a gente vendo os gols saindo, vendo que eles... Agora eu não lembro, acabou empatado ou eles perderam? Eles perderam, né? Senão a gente não teria chance. O Novo Horizontino perdeu para o Guarani por 2-1. Verdade. O Guarani ainda com um homem a menos em campo.
homem a menos e aquela briga final maluca com o cara do meu time. Mas enfim, e acabou dando tudo certo, dessa esperança. E foi o início, né? Realmente, como você falou, foi o início. Aí agora eu passo a bola aí pro Léo se ele quiser completar com alguma coisa. Nesse jogo, quando o Abel Ferreira soltou a escalação, praticamente a torcida do Palmeiras falou, jogou a toalha, né? Porque acho que ele entrou com 9 garotos da base, acho que 8, desculpa. Tinha o Jailson, o Gustavo Scarpa e o Vinha, que não eram da base. O restante era Fabinho, Gustavo Garcia, só realmente a molecada das categorias de base. Nos outros jogos ele até estava usando alguns dos titulares ali, né? Alguns outros jogadores. Nesse ele foi completamente com um time reserva. O Palmeiras não fez um péssimo jogo, igual o Marcel disse. O Gustavo Scarpa fez o gol, o Palmeiras teve chance de fazer mais gols, mas a defesa do Palmeiras não estava encaixada, né? Faltou, acho que é um time que não joga muito junto, então nesse esquema de 3 zagueiros principalmente, o Palmeiras não se encaixou tão bem nesse jogo, e o Santo André teve muita chance de empatar o jogo. Acho que o Palmeiras só ganhou esse jogo, acho que, cara, todo máximo respeito ao time do Santo André, mas por falta de qualidade do time do Santo André, senão era pra esse jogo ter terminado empatado aí. Só para provar que a agenda do Palmeiras está cheia, sim. O Palmeiras, logo depois desse embate, foi o único dos 4 grandes paulistas que voltou a jogar nessa última semana, enfrentando o Santos. Então, né, não foi o único, mas enfrentou o Santos e saiu com a vitória ainda no dia de ontem, no dia 6, que foi uma quinta-feira. Esse clássico aí rendeu bastante gols, o placar foi de 3-2. O Palmeiras saiu vitorioso, conseguiu mais esses 3 pontos e colocou o Santos para fora do mata-mata. E além de colocar para fora do mata-mata, colocou em risco um rebaixamento para a Série A2 do Paulista, o Peixão que nunca caiu. Eu vou falar um pouco do Santos e vocês falem depois do time de vocês. O Santos, por mais que tenha tido esses 2 gols aí, lutou, né? Não vou falar que não lutou, mas lutou sim pelo resultado, quis que fosse diferente. Os meninos, infelizmente, não conseguiram desenvolver e agora está numa briga feia, como o Léo já falou alguns minutos atrás, está numa briga feia, deixou tudo para o último jogo da decisão, para ver se cai ou se não cai, não é nem se passa, é para se salvar ou para cair. O Santos está numa fase muito difícil, numa fase de transição aí, tanto de jogadores quanto de comissão técnica e tudo mais. Então é um Santos totalmente novo e que passa por momentos difíceis lá na Baixada. Eu acredito que não chegue a cair. Espero não estar zicando nada, mas eu acredito que não chega a cair. Pode zicar, porque é um time que é bem expressivo no futebol e seria um ponto muito triste na história do grande Santos aqui de São Paulo. Então, eu acredito que o São Bento vai sofrer na mão do Santos nesse próximo jogo, porque os meninos vão entrar para matar e acho que não vai ter chance não. Se eles não entrarem com esse sangue, com essa vontade de matar, o Santos vai ter que dar adeus para a Série A1 por um ano. Meninos, falem do Palmeiras. Cara, o Santos é um time que tem qualidade. A gente viu contra o próprio Palmeiras, né? O Santos no segundo tempo teve muitas mais chances, né? Jogou muito melhor e não soube aproveitar. Outro destaque para mim agora sobre o Palmeiras é o Danilo Barbosa. Ele tá há 2 meses no time do Palmeiras e ele não errou um lance ainda, ele não errou um passe. Jogou de zagueiro, jogou de ala, jogou de volante. É um cara bem versátil. O time do Palmeiras tem essa versatilidade. O gol ontem, o terceiro gol, saiu do Lucas Esteves, que é lateral esquerdo, que joga de volante, que joga de ala esquerda, que joga de ponta esquerda, que joga de ponta direita. Ele faz tudo. Ele faz tudo, exatamente, cara. Eu acho que o time do Palmeiras dá essa liberdade pro Abel mexer bastante. Então, o Santos teve a chance ontem de terminar com o jogo empatado. Aquela jogada do terceiro gol do Palmeiras é uma jogada que o Santos não podia deixar acontecer.
né? Foi uma jogada rápida do Palmeiras, mas não pode deixar essa bola abrir com o cara livre lá na ponta para ele bater para a área e ninguém colocar o pé, ninguém tirar. O Papagaio furou a bola e ela sobrou ainda pro Lucas Esteves. E tem que matar, cara. Muitas chances pro Santos no segundo tempo e não aproveitou. Então acho que a situação do Santos está complicada, mas o time é muito melhor que o do São Bento. Então é o que eu falei. O Santos é favorito, mas a pressão tá totalmente no Santos agora. E são moleques, né? São meninos, então talvez essa pressão possa pesar um pouco e complicar a vida do Santos. Não sei. Sim, inclusive, isso daí que você falou no fim, o Santos teve chance de terminar empatado até de ganhar, né? O Santos teve, no segundo tempo, uns 3, 4 contra-ataque. Teve uma bola que foi na trave, eu não lembro quem que chutou, mas teve uma bola que foi no pezinho da trave, ela beijou a trave e saiu. Então realmente faltou isso, faltou o Santos aproveitar as chances que teve, e aí, né, foi executado depois pelo Lucas Esteves, fez o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, né? Mais um herói improvável, já teve o Breno na Libertadores, agora o Esteves no Paulista, claro, dadas as devidas proporções, mas, cara, foi um jogo, pra quem viu sem ser torcedor, foi um jogo legal, 5 gols, né, foi bem movimentado, bem jogado. E eu acho que isso que fica do Santos surpreende um pouco até, porque o time não é um time para brigar para não cair no Paulista, sabe? Tem um time assim, claro que não é o melhor Santos dos últimos anos nem de perto, é um time que bem abaixo do que se espera do Santos, mas é um time que tem suas qualidades e não merece brigar para não cair do Paulista, né? Mas agora se complicou, tá aí, chega na última rodada e é o que você falou. É favorito, mas a pressão é enorme. Então, tá tudo nas costas, porque se o São Bento cair, o São Bento, eles já caíram algumas vezes, né? Com todo respeito, mas assim, eles já caíram algumas vezes. Então, eles não têm essa pressão nas costas igual o Santos. Pô, o Santos é gigante, né? Então, não dá pra cair. Então, eles realmente vão jogar com essa pressão muito forte. Isso com certeza vai influenciar o jogo e vai ser um jogo muito duro, que o Santos vai ter que, assim, fazer o que não fez contra o Palmeiras, que é aproveitar a chance, matar o jogo. Tem chance, tem que matar, senão vai se complicar muito e pode aí passar uma das maiores vergonhas da sua história, né? Ser rebaixado para Série A2. Mais vergonha que isso era só ser rebaixado com o gol do Juninho Manela, cara. Mas pena que ele não foi relacionado no Paulista. A camisa vai pesar, e vai pesar ou pro bem ou pro mal do Santos. Bom, agora só para dar uma introduzida de novo, vou falar os resultados aqui dos últimos jogos dessa última semana. Como a gente já falou aqui, Palmeiras 0, Inter de Limeira 1, Bragantino 1 e Santos 1. Ituano ganhou da Ponte por 2-1, outro jogo que a gente já falou aqui também, 2-2 entre Corinthians e São Paulo. O Guarani ganhou do Novo Horizontino por 2-1, interrompendo essa sequência de vitórias aí do Novo Horizontino. Como a gente falou, ia dar uma derrapada e derrapou de verdade. O Santo André perdeu para o Palmeiras por 1-0. Botafogo e São Bento 2-0 Botafogo. Mirassol e Ferroviária 3-1 para a Ferroviária. Inter de Limeira e São Caetano mais uma vez apanhou 1-0 para a Inter de Limeira. Ponte Preta e Guarani, a Ponte Preta ganhou o clássico lá de Campinas por 3-1. Santo André e Mirassol, o Santo André ganhou por 2-1 do Mirassol. Palmeiras e Santos, como a gente já falou, 3-2. São Bento e Inter de Limeira, 2-1 para o São Bento. Ferroviária e Ituano, 1-0 para a Ferroviária. E Novo Horizontino e Botafogo, 2-2, empate no dia de ontem. Agora vamos falar um pouco aqui, família, dos times que vão passar para a próxima fase eliminatória do Paulista A1 de 2021. Começando pelo Grupo A, Corinthians e Inter de Limeira vão se enfrentar logo de cara nessa próxima fase. Para mim vai ser um jogo pegado. A Inter de Limeira não é um time qualquer, sempre se apresenta como um time difícil aí no Paulista. E o Corinthians tem aquela famosa fama de dar umas escorregadas contra os times do Paulista, que não são tão expressivos contra os outros clássicos, outros 3 grandes de São Paulo. Então, para mim, vai ser um jogo pegado. Eu acredito que o Corinthians vai passar, mas a gente só vai poder saber depois. Meninos, vocês têm alguma coisa a pontuar sobre esse jogo? É só dizer que eu acho que o Corinthians passa, vai ter aquela dificuldade por, né, realmente o que você falou, joga melhor contra os times grandes, mas contra os times pequenos sempre tem um probleminha, mas
eu acho que passa tranquilo, sem grandes dificuldades. Léo? Concordo, a Inter de Limeira é um time que classificou, mas não é um time que veio jogando bem, assim como, por exemplo, o Novo Horizontino, outros times menores. O Inter de Limeira foi ganhando alguns joguinhos ali e conseguiu a vaga. Então, eu acho que pro Corinthians, agora nessa crescente do Luan, vai ser mais tranquilo o jogo, dá pro Corinthians passar assim. Agora indo para o grupo B, São Paulo e Ferroviária. São Paulo e Ferroviária também se enfrentam logo de cara. E eu acho que é um ponto interessante que você falou sobre o Corinthians e a Inter de Limeira também é válido para São Paulo e Ferroviária, porque o São Paulo tá uma máquina e a Ferroviária ganhou um joguinho ou outro ali e ganhou essa qualificação para a próxima fase. Eu acho que o São Paulo vai passar sem problemas nenhum, né? É um carreto, é uma máquina aí do Crespo, então acho que não tem problema nenhum para o São Paulo. Eu também acho que não. Eu acho que de todos os confrontos esse é o mais tranquilo, porque realmente, né, que nem o Léo falou da Inter, a Ferroviária não jogou tanta bola igual o Novo Horizontino e Bragantino, por exemplo. Então, acho que tá bem tranquilo pro São Paulo. É aquela famosa história também de, né, Corinthians, Inter de Limeira. O São Paulo também gosta de dar aquela pipocada nos jogos assim, mas eu acho que dessa vez a qualidade está muito alta, então acho difícil. Eu fico nisso também. O São Paulo tá muito bem. A Ferroviária jogou mais que a Inter de Limeira, mas o São Paulo é muito superior. É só se o São Paulo fizer um jogo péssimo, e aí a Ferroviária tem o artilheiro da competição, né? O Bruno Mezenga é artilheiro do Paulista. Se ele tiver inspirado e o São Paulo jogar mal, quem sabe uma zebra aí. Vamos ver. Agora indo para o grupo C, o grupo que ainda não está definido, os dois que passarão, a gente tem só o Bragantino como definido. Mas, caso passe o Novo Horizontino, eu acho que vai dar Braga, e assim, certeza. Por mais que a campanha do Novo Horizontino tenha sido muito boa, vai dar Braga com certeza. Eles vão lutar, não vão deixar isso, não vão entregar de mão aberta pro Bragantino. Vão lutar sim, mas o Bragantino consegue superar, né? Consegue superar o Novo Horizontino sem problema. Caso dê Palmeiras, vai dar um embate bom. Eu acredito que entre Bragantino e Palmeiras, o Palmeiras passa, por mais que não seja aí o que a torcida tanto quer, porque a torcida quer um foco mais voltado para Libertadores, mas se passar tá bom, né? Como vocês bem falaram, se passar, não vou reclamar. Exatamente. Se passar, passou e vamos embora, né? Mas é o que você falou, eu acho que vai ser o confronto mais equilibrado, independente de quem passa, né? Porque apesar do Bragantino ser bem melhor do que o Novo Horizontino tem um time organizado e que fez uma excelente campanha. Então vai ser um negócio bem equilibrado e eu acredito que sai até um bom jogo. Aí agora, se for o Palmeiras, também é equilibrado, porque o Bragantino é um time de Série A, é um time que joga muito bem, foi uma das melhores campanhas, passou com 22 pontos. Então é uma campanha muito boa e eles... tem um time muito bom de Série A, então acho que realmente é um jogo que, independente seja Bragantino, Novo Horizontino ou Bragantino Palmeiras, vai ser o jogo mais equilibrado, sem dúvida, de todas as quartas de final. Concordo, o Bragantino tem a melhor defesa da competição, fez uma ótima campanha e se pegar o Novo Horizontino, pega o Novo Horizontino, fez uma boa campanha também, mas mais ali pro meio, pro início da competição, né? Quando teve aquelas 5 vitórias seguidas, é isso que fez o Bragantino classificar. Agora vem de 3 jogos sem vencer, tem essa última rodada aí com a pressão enorme em cima também, porque tem que fazer vencer do Corinthians para conseguir a classificação. Um empate pode complicar para eles aí caso o Palmeiras vença. Então é difícil cravar. Eu quero que o Palmeiras classifique, mas eu não quero zicar. Então espero que o Palmeiras classifique e se der Palmeiras e Bragantino aí vai ser um confronto complicado. O Palmeiras sempre pega grupos complicados no Paulista, então vamos ver se nessa primeira fase do mata-mata consegue classificar. Lembrando, caso passe da fase de grupos, não tô já querendo cravar o Palmeiras no mata-mata. E agora saindo do grupo C, indo pro grupo B, o grupo com menos pontos que temos aqui no Paulista, a gente tem um embate entre Mirassol e Guarani. Eu acho que, sobrepondo a fala do Marcel, acho que esse sim vai ser o confronto mais equilibrado do Paulista, Mirassol e Guarani. Equilibrado não em qualidades extremas, mas sim um jogo
médio, né? Eu acho que vai ser um bom embate. Eu não consigo dizer aqui quem passaria desse embate, mas eu acho que vão ser bons jogos entre os dois times, com certeza, na medida do possível do futebol apresentado pelos dois. Eu gostaria que o Guarani passasse para deixar o meu amigo Rodrigo. Inclusive, Rodrigo, você tá convidado para o próximo vídeo. Eu deixaria o Rodrigo feliz aí. Exatamente. E aí eu vou até dizer que você me convenceu. Realmente é o jogo mais equilibrado, só que por baixo, né? Nivelado por baixo, mas é o mais equilibrado. E, assim, eu acompanho mais o Guarani por causa do Rodrigo, né? Que a gente conversa com ele bastante, então eu tenho uma noção mais do que está acontecendo no Guarani. Mas o Mirassol também fez uma campanha ali, né? Menor pontuação de todos os grupos, mas conseguiu passar, então tem lá as suas qualidades. E acho que vai ser um jogo bem equilibrado. E a minha torcida é do Bugrão, tá? Já mandei aqui um beijo, manda de novo. Beijo, Rodrigo. Tamo junto, hein? Eu sou Bugrão nessa daí. Eu sou Bugrão também, cara. E tomara que o Andrigo esteja inspirado, né? Tá? É o artilheiro do Guarani na competição e o Rodrigão tá iludido com o Andrigo. Oi, como? Mas o Mirassol, eu repito com vocês, não tá nivelado por cima, mas fez uma boa campanha. Tem seus jogos contra adversários mais difíceis. Ganhou do Palmeiras, por exemplo. Não é o Palmeiras com garotos da base, mas o Mirassol ganhando do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Então acho que o Mirassol chega forte também. Mas vou deixar toda a minha torcida pro Guarani. O Guarani perdeu o clássico agora contra a Ponte Preta, mas deve chegar motivado para as fases de mata-mata. O vídeo de hoje fica por aqui, galera. Essas foram as nossas opiniões. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, sigam a gente nos canais que eu vou deixar em algum lugar, provavelmente aqui embaixo de mim. Eu tive a participação ilustre aqui dos dois meninos. Muito obrigado pela participação. Espero contar com vocês em outros vídeos. Marcel, você quer deixar algum recadinho? Eu só queria deixar um abraço a todo mundo que assistiu a gente, agradecer pela sua audiência, pedir para que continuem nos acompanhando aqui, seguindo a página, seguindo o canal, comentando, curtindo, dando aquele suporte bacana. E é isso, um beijão para todo mundo. Agradeço aí, Serjão, agradeço o Léo. Tamo junto, quando precisar, tamo aí. É nóis. Léo? Faço as palavras do Marcel, a minha, cara. Foi uma honra ter participado. Já queria ter participado antes, não estava conseguindo. Aí hoje foi bom que eu participei junto com o Marcel, que é palmeirense também. A gente tá nessa expectativa pro jogo de domingo aí. Mas é isso. Espero que o Palmeiras classifique. Vamos ser campeão do Pica. É isso aí. Muito obrigado então a todos. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com quem você sabe que vai gostar. E deixe um comentário aí pra gente. Valeu. É isso, família.